Terça-feira, segunda semana do tempo comum, ano A. Eu sou o Padre Pedro Paulo, estamos começando mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Bem, acrescentei a nossa introdução, o ano A, visto que o ano litúrgico está subdividido na sua liturgia da palavra em um triênio que é encabeçado pelos 3 primeiros evangelhos, chamados então pela ciência bíblica sinóticos, aqueles que podem ser vistos todos os três como uma única visão, ou ao menos um texto, textos extremamente aparentados. E por isso a igreja, obedecendo estritamente a ordem de Cristo, ide pelo mundo inteiro e evangelizai, anuncia os 4 evangelhos todos os anos da nossa existência. Os ciclos anuais são o ano A, B e C. Ano A, que começamos em novembro do ano passado, com o Advento, proclama o Evangelho de São Mateus integralmente nos seus 28 capítulos, que nós ouviremos, Deus assim o desejando, para cada um de nós, durante todo o ano de 2023. Enquanto, em novembro de 2023, nós começaremos o ano B, dedicado aos 16 capítulos do Evangelho de São Marcos, que também, durante o ano de 2024, serão plenamente proclamados. E, por fim, em novembro de 2025, lá estará a graça de Deus, que nos fará ouvir os 24 capítulos integrais do Evangelho de São Lucas, para em 2026 recomeçarmos o ano A. Isto é, o Evangelho de São Mateus, que ouvimos no ano de 2023, volta 3 anos depois, em 2026. De modo que nenhum católico sério possa dizer: abandonei a Igreja Católica porque lá não tem a palavra de Deus. A palavra não está na Igreja Católica. Fora a má-fé, que é muito comum entre membros de seitas, tem também a profunda ignorância de imaginar que, indo à missa, escuta tudo, menos a palavra do Senhor, à Assembleia dirigida. Bem, nós estamos, e com este programa concluo o que nós chamamos a primeira parte deste domingo, celebrado então como o domingo do batismo do Senhor. Dizíamos então que a primeira parte do Evangelho termina-se quando São João permite que Jesus se aproxime. O batismo, como tal material, é tão irrelevante que merece somente um versículo. E não é a descrição do batismo, é ter saído da água. Vejam, reitero o que disse, que o batismo de Jesus não tem a menor importância para Jesus, tem máxima importância para nós, e é isso que agora o evangelista descreve. Ele faz uma fronteira, e nós podemos dizer, temos de localização, que ele tira Jesus das águas, nos devolve Jesus, para que então a meta, né, da primeira parte ocorra. O que significa cumprir toda a justiça? Vemos agora respondido na segunda parte. Porque agora é momento epifânico. A palavra epifania em grego significa mostrar, manifestar. A teologia diria revelar. O que vemos após essa frase, saiu das águas do Jordão? Primeiro o céu se abre. E aqui é muito importante considerar
Abrir-se é uma expressão que usamos no português, mas o verbo grego é schizzo. Daqui a esquizofrenia, o céu foi rasgado em dois. Como mais adiante será o véu do templo, rasgado em dois. Primeiro esse véu é rasgado no batismo, depois na sua morte. Jesus rasga. Rasgar significa romper, significa anular o passado. Sobretudo o passado aqui é colocado em termos negativos. Os céus estava fechado, como ficou durante 3 anos e 6 meses, durante a profecia de Elias, quando não choveu e houve grande fome em Israel. O Espírito Santo não poderia vir sobre a carne no pecado. Veremos o significado disso, inclusive, no conjunto da obra de Jesus. Com o Cristo fora do Jordão, os céus se abrem. E se abrem também no sentido, usemos a imagem dramatúrgica, como o espetáculo que começa exatamente quando as cortinas se abrem. As cortinas estão fechadas, não sabemos o que há por trás das cortinas, apesar de rumores. De repente, alguém apresenta o espetáculo e descem as cortinas. Ou melhor, sobem as cortinas. É esse momento central para o qual, desde o início, quando Jesus chegou a Galileia, sabíamos que, de uma certa forma, é o que nos queria o evangelista narrar. A abertura do céu traz-nos a visão da Santíssima Trindade. E vejam, quem vê quando o céu se abre? Jesus. Jesus viu o Espírito Santo. Mas o Verbo e o Espírito Santo estão unidos desde sempre, sob a égide do Pai, que gera. Trata-se aqui do Verbo encarnado. Os olhos humanos, agora, podem ver. E aqui, cuidado com ver o Espírito Santo. O Espírito Santo não é visível. O único agente divino visível é o Verbo que se fez carne. São João sobre o Pai dirá, no famoso versículo 18 do prólogo, a Deus ninguém jamais o viu. E o Espírito Santo, para ser visível, segundo o olhar de Jesus, precisará utilizar-se de uma fonte material descrita pelo evangelista São Mateus. Mas a alma vê, porque lavada pelo próprio Espírito Santo, a alma sabe da presença, da ação, da voz, dos métodos que o Espírito Santo, chamado também Mestre Interior, nos traz. Por isso é muito cuidadoso nesse Brasil neopentecostal, seja protestante, seja católico, ser muito prudente na catequese dos católicos, para que não vejam ou digam ver o que não podem ver. Agora é bem verdade que o invisível tange, toca. Por isso podemos dizer sem medo que, ao sermos batizados, ganhamos, adquirimos, recebemos o olhar de Cristo. Em Cristo vemos todas as coisas, inclusive vemos o céu abrir-se. Então, o primeiro objeto da visão de Jesus é o Espírito Santo. Se eu quiser ir mais longe, usando uma tipologia patrística, eu diria aquilo que ocorreu na criação. O Espírito de Deus pairava sobre todas as coisas,
quando elas abrem seus olhos diante da palavra, Davar, Criador de Deus. Mas há uma ação também do Espírito Santo. Jesus, na verdade, vê o Espírito Santo agindo. Primeiro, descendo como pomba e pousando sobre ele. Aqui nós temos dois verbos importantes, descer e pousar. Infelizmente, de certa maneira, não concluo hoje o que prometi, prometo para amanhã, visto que essa segunda parte do texto do batismo é a razão de termos acompanhado Jesus até o Jordão, diante de um profeta estupefato pela presença do Messias na sua cerimônia penitencial.